O estudo. João 8, 2-11. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quem era Maria? Quem era a mulher apanhada em adultério? A Bíblia nunca a identifica pelo nome, mas acredito que era Maria Madalena, e que esta história, encontrada apenas no Evangelho de João, refere-se ao primeiro encontro de Jesus com ela. Aqui ela é chamada simplesmente de uma mulher. Mas em outros lugares, nas histórias dos evangelhos, Maria também é chamada de uma mulher. Talvez seja porque depois dessa experiência, Maria tenha se tornado uma discípula muito devota de Jesus. E João, reconhecendo que essa era uma situação extremamente embaraçosa, preferiu contar a história num estilo mais anônimo para proteger sua reputação. Por várias razões, eu, junto com muitos estudiosos do Novo Testamento, acredito que Maria Madalena e a Maria de Betânia, mencionada nos evangelhos, são a mesma Maria. Eis alguns motivos. 1. Nenhuma era casada. 2. Ambas tinham má reputação. 3. Ambas tinham dinheiro. 4. Ambas tinham o mesmo nome. 5. Ambas estiveram com Jesus, mas seus nomes nunca são mencionados juntos. Textos que ajudam a comprovar esse ponto de vista incluem: 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Entende-se que a outra Maria devia ser a mãe de Tiago e José e esposa de Cleopas. 2. Não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas duas irmãs? 3. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. 4. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. O nome Maria é o equivalente grego do hebraico Miriam, que significa amargura. E em nossa primeira apresentação, a Maria, a encontramos numa amarga vergonha. Mas aqui está a grande questão. Como o nome Maria Madalena assumiu a conotação de imoralidade? Como uma mulher chega ao ponto de vender-se à noite para quem paga mais? Uma desesperada necessidade de dinheiro pode levar uma mulher à prostituição a fim de sustentar seus filhos. Mas, na maioria dos casos, a causa é mais profunda. Procurando amor. Muitos anos atrás, eu tinha um trabalho em Palm Springs, Califórnia, tocando violão e flauta após o expediente em um restaurante hippie chamado The Pit and Frog. O emprego não durou muito porque o gerente percebeu que eu não era um músico muito bom e era pior ainda como vocalista. No entanto, em sua maioria, os clientes chegavam meio bêbados depois que outros bares na cidade haviam fechado
e pensavam que eu tocava muito bem. Uma noite, ou talvez devo dizer madrugada, durante minha curta carreira como cantor popular, saí do trabalho por volta das 3 horas da manhã e comecei a dirigir meu carro pela rua deserta até meu apartamento. Na pista principal de Palm Springs, notei um homem de aproximadamente 55 anos e sua filha, de uns 20 anos, sentados num ponto de ônibus. Devem ser turistas, eu pensei, e não sabem que os ônibus não passam depois da meia-noite. Eu era um cristão recém-convertido e tinha muito a aprender. Desejando ser um bom samaritano, encostei o carro no meio-fio e lhes disse que os ônibus não passavam àquela hora. O homem bêbado olhou para mim através dos olhos anuviados e balbuciou: "Chamamos um táxi faz 1 hora e ele não chegou." Eu não tinha dúvida de que ele havia bebido além da conta. "Bem, para onde vocês estão indo?" "Para um hotel, a uns 3 quilômetros, descendo em direção ao extremo sul da cidade," ele disse com um tom esperançoso na voz. "Tudo bem, entrem e eu os levarei até lá." Tanto o homem como a moça preferiram se espremer no banco de trás do meu pequeno carro em vez de sentar-se no banco mais espaçoso da frente. Enquanto eu percorria a curta distância até o hotel, de vez em quando eu olhava pelo retrovisor para os meus 2 passageiros e suspeitei que aquela não era uma relação entre pai e filha. Quando parei o carro em frente ao hotel, o homem deu um beijo de despedida na moça, saiu com dificuldade do banco traseiro do carro e cambaleou, gritando: "Obrigado!" Eu não tinha certeza se ele estava agradecendo a ela ou a mim. Sentado ali por um momento, num embaraçoso silêncio, me recuperei o suficiente para perguntar à minha passageira remanescente: "E você, para onde vai?" "Moro no extremo norte da cidade," ela respondeu timidamente. Calmamente virei o carro e segui na direção da qual eu acabara de vir. Novamente olhei pelo retrovisor e pude ver em seu rosto, ocasionalmente iluminado pela luz da rua, que ela apresentava uma expressão vazia e distante. Ela parecia a candidata número 1 para a infelicidade. Eu queria ajudar, havia recentemente sido apresentado a Jesus através das Escrituras e estava ansioso para contar às pessoas sobre a paz que eu tinha encontrado quando pedi que ele assumisse o controle da minha vida bagunçada. "Você gostaria de parar e tomar uma xícara de café?" perguntei, tentando parecer desinteressado e amigável. "Certo, por que não?" ela disse, olhando para mim no espelho. Era a primeira vez que ela olhava para mim. Com o tempo aprendi que esse não é o melhor método para testemunhar. Mas eu era um jovem impulsivo, um bebê cristão. Eu não conhecia outro método melhor naquela época e tenho certeza de que meu amoroso pai não levou em conta minha ignorância. Hoje, aconselharia os jovens a evitarem problemas em potencial não dando estudos bíblicos a moças solitárias, especialmente às 3h30 da manhã. Parei em uma loja de conveniências, dessas que ficam abertas durante toda a noite. Não tivemos dificuldade para encontrar um lugar àquela hora da manhã. Depois de alguns minutos de conversa trivial, soube seu nome, Marlene, e perguntei: "Então, você é prostituta?" Eu sempre sou um pouco brusco. Ela pareceu apenas levemente surpresa com minha pergunta e respondeu com um aceno da cabeça e um sorriso malicioso que parecia dizer: "disponível." Quando percebi que minhas intenções haviam sido mal compreendidas, fiquei espantado e bastante embaraçado. Rapidamente perguntei: "Você é feliz?" Agora foi a vez dela ficar surpresa. Seu comportamento mudou. Foi como se minha pergunta a tivesse trazido de volta à realidade de sua infeliz condição e da tremenda culpa e vergonha que pesavam em sua alma. Quando ela não respondeu, lhe falei de quão bagunçada e vazia tinha sido minha vida até que encontrei o Senhor. Por sua vez, Marlene relatou como havia fugido de um lar sem amor e agora estava vivendo com um cafetão sem escrúpulos
que batia nela e em seguida lhe comprava bugigangas, gastando com ele mesmo todo o dinheiro que ela levava para casa. Lágrimas brotaram de seus olhos e escorreram por seu rosto, formando pequenos sulcos em sua abundante maquiagem. Marlene tinha 17 anos de idade. Conversamos durante aproximadamente 1 hora. Eu lhe dei sugestões sobre como poderia começar uma nova vida. Quando a levei para casa, fiz uma oração com ela. Não me lembro da maior parte de nossa conversa naquela madrugada, mas uma coisa de que nunca vou me esquecer em sua justificativa foi: eu apenas queria que alguém me amasse. Eu me pergunto quantas mulheres e quantos homens ao redor do mundo estão em dificuldades por causa das mesmas tentativas mal orientadas para preencher o vazio do coração, não com o amor de Deus, mas com algum substituto barato. Como diz uma antiga canção americana, eles estão procurando o amor em todos os lugares errados. Viciado em Deus. Tem uma teoria radical de que Deus fez todos os seres humanos para serem viciados. Tudo bem, cada um de nós é um viciado e Deus nos criou assim. É isso. Deus nos planejou para sermos viciados nele. E quando as pessoas o rejeitam, se esforçam em vão para preencher esse cavernoso buraco negro com alguma outra obsessão. Alguns se tornam compulsivos para o trabalho ou viciados em comer e sofrem de bulimia ou obesidade. Outros escolhem álcool, drogas ou cigarro como seu vício predileto. Para alguns é o sexo ou a música, para outros a moda e a aparência exterior. Eles se consomem com o materialismo e a vaidade. E há aqueles que se tornam viciados em outra pessoa através de relacionamentos codependentes, pervertidos. Tudo isso é feito numa tentativa mal orientada para preencher o vazio planejado por Deus. As pessoas foram criadas para serem repletas com o Espírito de Deus e, quando Deus não é o centro da vida, elas buscarão desesperadamente preencher esse vazio com outra coisa. Deus planejou que fôssemos viciados em amá-lo. É apenas nele que encontraremos alegria e satisfação. De volta à história. Vamos dar uma olhada mais de perto no que estava acontecendo com Maria naquele dia no templo. Os líderes judeus queriam destruir Jesus e estavam dispostos a desconcertar ou até mesmo executar uma jovem desencaminhada a fim de alcançar seus objetivos. Hoje chamaríamos isso de cilada. O fato de o encontro ocorrer tão cedo sugere que foi um arranjo. E, obviamente, quando um não quer, dois não brigam. O que aconteceu com o homem envolvido? Se foi uma armadilha, o homem pode muito bem ter se juntado à multidão segurando uma sacola de pedras, pronto para apedrejá-la ao primeiro sinal. Satanás é exatamente assim. Ele nos induz a pecar e depois fica de prontidão para acusar e condenar. O pai da mentira lhe diz para fazer algo errado e então se volta contra você por tê-lo ouvido. Nada disso surpreendeu o Divino Mestre. Num breve relance, Jesus percebeu toda a cena. Ele leu os motivos arrogantes e coniventes dos líderes e reconheceu a lamentável humilhação da trêmula e embaraçada mulher aos seus pés. Em sua sabedoria e amor, Jesus não aumentaria sua vergonha ao dirigir seu olhar a ela. Aquele que um dia julgará o mundo poderia tê-la fulminado com um olhar, mas ele não veio para condenar, e sim para salvar. Os escribas e fariseus impuseram o caso. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam e tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Esses pretensiosos líderes religiosos acreditavam que seu sinistro plano era infalível. Se Jesus concordasse com a lei de Moisés, eles planejavam arrastar Maria imediatamente para fora da cidade e apedrejá-la até a morte.
Então, eles iriam correndo até os romanos e relatariam que Jesus havia assumido a autoridade reservada apenas ao governo romano, o poder de pronunciar a sentença de morte. Foi por isso que, posteriormente, eles levaram Jesus a Pilatos, a fim de garantir a ordem de execução para crucificá-lo. Por outro lado, se Jesus dissesse, deixem-na ir, ele estaria se dirigindo para outro covil de víboras. Os escribas e fariseus sabiam que, desde que os romanos haviam ocupado a Palestina e obrigado Israel a aceitar sua cultura pagã, o povo havia desenvolvido uma devoção zelosa e cuidadosa por Moisés e a lei. Os líderes religiosos planejavam aparentar indignação e incitar uma revolta entre as pessoas. Elas apedrejariam Jesus como sendo contrário a Moisés. Poucos anos depois, eles tentariam fazer a mesma coisa com o apóstolo Paulo, conforme mencionado em Atos 21, 28. Qualquer que fosse a resposta de Jesus, eles esperavam ter um apedrejamento naquela manhã. Jesus não deu a mínima para esses hipócritas. Em vez disso, ele inclinou-se e escreveu com seu dedo no pó do piso do templo. Ele daria ânimo a Maria e humilharia os escribas e fariseus. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Os escribas e fariseus ficaram ofendidos por Jesus ousar desafiar, ignorar e até mesmo assumir a autoridade deles. Poucas horas antes, ele havia expulsado os cambistas do templo. Os mercadores ainda estavam escondidos no portão, temendo a autoridade de Jesus e fremindo por causa de sua vergonhosa retirada. Contudo, os líderes religiosos estavam confiantes de que sua armadilha era perfeita, mas era essencial que ele respondesse de uma ou de outra maneira. Assim, eles repetiram a pergunta e forçaram uma resposta. Eles não esperavam a resposta que Jesus lhes deu. Julgamento. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, ficaram boquiabertos. Eles se viraram uns para os outros, se perguntando como contestar aquela resposta inesperada. A multidão crescente de espectadores e adoradores voltou seus olhares penetrantes para os líderes religiosos. Algum daqueles corruptos oficiais do templo ousaria atirar a primeira pedra e, assim, alegar ser sem pecado? Até mesmo as escrituras do Antigo Testamento declararam que todos os homens haviam pecado. Não há homem que não peque. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Enquanto freneticamente procuravam uma réplica apropriada para o convite incisivo daquele homem, eles olharam para baixo e perceberam pela primeira vez o que Jesus estava escrevendo no pó do pavimento de mármore. 3 vezes na Bíblia está registrado que Deus escreveu algo. 1. Ele escreveu os 10 mandamentos na pedra com seu dedo. 2. Ele escreveu o juízo de Babilônia com seu dedo nas paredes da sala do banquete. 3. E ele escreveu os pecados dos hipócritas com seu dedo no pó do piso do templo. Às vezes temos todos desempenhado a parte dos hipócritas. Mas boas notícias! Embora Jesus tenha esculpido a lei na pedra eterna e gravado a maldição de Babilônia nas paredes de cedro, ele escreve nossos pecados no pó, pó que pode desaparecer, apagado pelo sopro de seu amor e perdão. Lá, diante dos olhos dos orgulhosos e arrogantes, em perfeitos caracteres hebraicos, Jesus revelou seus pecados: orgulho, ganância, mentira, maus pensamentos, cobiça. O pavor apoderou-se do coração deles quando repentinamente perceberam que estavam na presença daquele
que podia ler a vida inteira num relance. Os homens que publicamente alegavam ser homens de Deus, mas que interiormente faziam acordos com o maligno, agora sentiram que estavam diante daquele que um dia julgaria o mundo. Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O jogo se inverteu. Em vez de a prostituta ser julgada por seus pecados, eles foram julgados e considerados culpados. Eles ficaram pálidos. Alguns começaram a suar frio. Alguns esconderam os olhos de vergonha, sentindo que seu falso manto de justiça própria tinha sido rasgado, deixando exposta sua hipocrisia para todos verem. Alguns instintivamente se voltaram para seus superiores em busca de orientação. Os anciãos chocados ficaram sem fala. Eles tinham a lista mais longa de pecados. Humilhados, cobriram as altivas cabeças e fugiram da presença de Jesus e da corte do templo sagrado. O livro de Apocalipse nos diz que essa cena se repetirá quando Jesus retornar do céu para os fiéis. Os ímpios e arrogantes fugirão de sua presença e dirão: aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Como baratas correndo pelos cantos escuros, quando surge a luz, os acusadores de Maria fugiram da presença santa do Mestre. A Bíblia nos diz que há uma parte do julgamento que acontece exatamente antes de Jesus voltar, porque quando ele retornar, entregará recompensas de vida e morte. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Assim, obviamente, uma parte do julgamento acontece antes de Jesus vir. O apóstolo Pedro nos diz que o foco desse julgamento está nos professos crentes, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem sua vontade, serão expostos, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Exatamente como o julgamento de Maria, que aconteceu no templo, esse julgamento começa com os anciãos. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Atirando pedras. Na Bíblia, uma mulher pura e casta simboliza a igreja, a formosa e delicada, a filha de Sião. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. O presbítero, a senhora eleita. Do começo ao fim da Bíblia, há um contínuo paralelo entre Maria e a igreja. Em Apocalipse 12, Satanás está tentando destruir uma mulher de luz que é um símbolo da igreja de Deus. E como os falsos líderes religiosos na história de Maria, Satanás assiste enquanto eles acusam a mulher. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O espírito de acusação e de atirar pedras não é o espírito de Cristo, mas o espírito do inimigo. No entanto, para muitos, criticar a Igreja de Deus tem se tornado uma segunda natureza e uma forma muito popular de recreação religiosa, como discutir o tempo. Tais pessoas deveriam ter cuidado ao falar mal da Igreja. A despeito de todas as suas imperfeições, ela ainda é a menina dos olhos de Deus. Quando nos sentamos no banco dos fariseus, atirando pedras nos outros mediante julgamento e acusação, podemos um dia testemunhar o dedo de Jesus escrevendo nossos pecados no pó, para que todos vejam.
esperando a sentença. Ficaram só Jesus e a mulher. Erguendo-se, Jesus não viu mais ninguém. Neste ponto da história, Maria está em pé, face a face com Jesus. Ela está à espera de sua repreensão. Por todo o mundo tem sido costume durante séculos que a pessoa acusada fique em pé diante do juiz quando a sentença é pronunciada. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. No fim do tempo, quando o juiz da mais elevada corte se levantar, ele não mais ouvirá o depoimento das testemunhas. Ele estará pronto para pronunciar a sentença. Quando o juízo pré-advento da igreja estiver completo, Miguel, Jesus, se levantará e haverá um tempo de grandes dificuldades. Então Jesus retornará à terra. Julgamento e perfeição. Jesus disse que ele não veio para condenar pecadores, mas tampouco veio para condescender com o pecado. Enquanto uma trêmula Maria permanecia diante dele, aguardando sua sentença, creio que ela viu amor e compaixão em sua face. Embora ela não conhecesse a graça que ele oferecia, acreditou e recebeu. Eu também não condeno você, ele disse. Mas para que não compreendêssemos mal a natureza mortal do pecado, ele acrescentou: vá e não peque mais. Espere, alguém está pensando. Jesus está nos pedindo para sermos sem pecado? Absolutamente. Jesus jamais diria algo diferente do que disse. O pecado é a doença que estava matando Maria. O que você queria que Jesus dissesse? Vá e peque um pouco menos? Vá e reduza a sua vida de prostituição? Jesus não veio para salvar-nos em nosso pecado, mas do nosso pecado. Somos salvos da penalidade, do poder e, finalmente, da presença do pecado. Pessoalmente não alego ser perfeito, mas sou seguidor de um Salvador perfeito. E Jesus me deixou um exemplo perfeito. Se eu dissesse que Deus não pode me livrar de pecar, me arriscaria num terreno fatal. Em essência, é como dizer: Satanás é poderoso o suficiente para me tentar a pecar, mas Jesus não é poderoso o suficiente para me livrar de pecar. A Bíblia promete: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se eu pudesse inventar uma desculpa para o pecado, ele deixaria de ser pecado. Também acuso Deus de uma grande e cruel injustiça, ao ele me pedir para fazer o impossível e então me punir por não ter feito. Isso seria semelhante a um pai pedir a seu filhinho de 2 anos para tocar o teto. E quando o pequenino se estica na ponta dos pés para alcançar os mais de 2 metros, pulando em vão com suas perninhas curtas para conseguir apenas 3 ou 4 centímetros, o pai dá umas palmadas na criança, mandando-a deitar-se no chão. Eu lhe disse para tocar o teto e você me desobedeceu. Um quadro horrível, sem dúvida. Mas suponha que eu peça a meu filhinho para tocar o teto e enquanto ele está se esticando para fazer o impossível, eu, gentilmente, o pegue e o levante em direção ao seu alvo. É assim que a Bíblia retrata a Deus. Em cada ordem de Deus está disponível o poder inerente para obedecer. Quando o Pai Celeste pediu a seus filhos para cruzarem um oceano sem um barco, ele dividiu o mar. No caso de Pedro, ele o capacitou a andar sobre a água. Em nossa linguagem atual, diríamos que ele poderia providenciar um equipamento de mergulho. O pecado não mais reina. O pecado é mais do que uma simples ofensa. É um padrão contínuo, um estilo de vida. Antes de Jesus nos salvar, somos escravos de nossos pecados. Depois que Jesus nos salva, podemos cair ocasionalmente e ferir nossos joelhos, mas o pecado não terá domínio sobre vós. Para o cristão, onde o pecado uma vez foi entronizado e reinou soberano, Jesus agora ocupa o lugar como Senhor e Rei.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Isso não significa que cristãos genuínos não cometerão erros. João disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse conceito está descrito mais detalhadamente no famoso livro Caminho a Cristo, página 57. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Não condescender ou condenar. Jesus perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Espere, ela era culpada. Está Jesus condescendendo com o adultério aqui? Não, nunca. A declaração de Jesus confirma o oposto. O Filho do Deus vivo visualiza o adultério como um pecado quando diz: vai e não peque mais. Os acusadores da mulher haviam ido embora. O assunto se tornara uma questão técnica. E Jesus já tinha dito que ele não ia repreendê-la. Ela estava livre para ir. Pense nisto. Se Jesus viesse para nos acusar de nossos pecados, não haveria pedras suficientes no mundo para apedrejar o culpado, nem inocentes o suficiente para tirar as pedras. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se a condenação fosse a razão de sua vinda à terra, ele nem precisaria vir, porque nascemos condenados. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Alguns sugerem que quando Jesus disse a Maria: eu também não te condeno, ele estava na verdade dizendo que a lei agora havia sido deixada de lado. Mas, de fato, o oposto era verdadeiro. Pecado é a transgressão da lei. Em essência, Jesus estava dizendo a Maria: eu tomarei a sua penalidade porque amo você. O pecado fere você e ele me fere. Serei sacrificado em seu lugar, porque você me ama. Vá e não peque mais. Verdadeiro arrependimento. Sara era uma maravilhosa mulher cristã que tinha um raro e profundo relacionamento com o Senhor. Mas seu irmão Jorge era a proverbial ovelha negra da família, o oposto da vida de sua irmã. Jorge tinha um grave problema com o álcool. Depois de anos de abuso, seu corpo se rebelou. Seus rins se debilitaram rapidamente. Os médicos disseram a Sara que Jorge certamente morreria logo se não recebesse um transplante de rim. Sendo assim, e o transplante? Ela perguntou. Por causa do quadro de bebida de Jorge, é duvidoso que ele até mesmo esteja qualificado a ter seu nome na lista de receptores. Sem hesitação, Sara perguntou aos médicos se ela poderia doar um dos seus rins para seu irmão doente. Se o seu tipo de sangue for compatível, você pode, o médico respondeu. Mas é uma operação cara e questionamos a prudência de colocar sua saúde em risco por uma pessoa com tais hábitos autodestrutivos. Por favor, doutor, apenas descubra se meu rim serve. Verificou-se que o tipo de sangue deles era compatível. Quando a tesouraria trouxe à tona a questão do dinheiro, Jorge não tinha seguro de saúde. Sara hipotecou sua casa e assumiu a responsabilidade de pagar o que fosse necessário. Com determinada persistência, ela convenceu o hospital e a equipe de transplante de rim a realizar a cirurgia. O procedimento do transplante correu bem, isto é, para Jorge, mas não para Sara. Ela teve uma rara reação alérgica à anestesia e depois da cirurgia
percebeu que estava paralisada da cintura para baixo. Sara foi capaz de suportar um pouco melhor a trágica notícia quando lhe contaram que George estava reagindo notavelmente bem. Graças a Deus, ela disse. Se eu conseguir proporcionar alguns anos a mais de vida para meu irmão, nos quais ele possa encontrar o Salvador, então ainda valeu a pena, mesmo se eu nunca mais puder andar novamente. Quão nobre e generosa foi a amorosa irmã. No entanto, sua nobreza não é a razão pela qual conto esta história, porque a vida é mais estranha do que a ficção. Como você acha que Sara se sentiu quando seu irmão nunca foi até sua cama para agradecer o grande sacrifício feito por ela? E como você acha que Sara se sentiu quando soube que a primeira coisa que o irmão fez depois de deixar o hospital foi ir a um bar para comemorar? A maioria das pessoas ansiosamente usufrui as bênçãos de Deus e egoístamente as desperdiça, como fez George. Como você acha que Jesus se sente quando um professo cristão, depois de receber misericórdia e vida, deixa sua presença e retorna para o mesmo comportamento que custou ao Salvador tanto sofrimento? Quando virmos e compreendermos quanto nossos pecados custaram para Ele, não mais desejaremos abraçar o monstro que o feriu tão profundamente. Jesus não morreu na cruz para comprar-nos uma licença para pecar. Ele veio para salvar-nos do pecado. E o amor é o poder que nos capacita a desistir daqueles pecados. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ofensores reincidentes. A história de Maria não termina no piso do templo, nem as nossas histórias, porque podemos repetir os mesmos erros e cair no mesmo pecado mais de uma vez, não quer dizer que Deus desiste de nós. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. 7 vezes Maria reincidiu nos antigos padrões de pecado e Jesus a perdoou. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Nosso problema é que se depois de sermos livres dos demônios de algum pecado específico, não preenchermos rapidamente o vazio com coisas boas, logo cairemos nos antigos hábitos arraigados de comportamento. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Esses 7 demônios representam as 7 áreas nas quais Maria precisava obter vitória. Você já ouviu a expressão os 7 pecados mortais? Embora isso não seja muito bíblico, as Escrituras sugerem 7 áreas nas quais os filhos de Deus precisam obter a vitória. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. São elas: 1. Olhos altivos. 2. Língua mentirosa. 3. Mãos que derramam sangue inocente. 4. Coração que trama projetos iníquos. 5. Pés que se apressam a correr para o mal. 6. A falsa testemunha que profere mentiras. 7. Aquele que semeia contendas entre irmãos. Se, como Maria, você sentir-se arrependido do mesmo pecado várias vezes, não se desespere. Jesus disse em Lucas 17, 3 e 4:
Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Se Deus nos pede para perdoar um ao outro 7 vezes num dia, Ele fará menos por nós? Deus nos perdoará cada vez que nos arrependermos sinceramente. No entanto, há o perigo de contarmos demasiadamente com a sua graça e abusarmos de seu perdão, endurecendo nosso coração ao seu amor e apagando as faíscas da convicção da culpa. Negar o eu e viver a vida cristã envolvem esforço. A Bíblia diz que nós guerreamos, lutamos, corremos, batalhamos e nos esforçamos. Mas a luta é uma boa luta de fé. Nós nos esforçamos para confiar no plano e na vontade de Deus para nós, em vez de confiar em nós mesmos. Lutamos para permanecer perto de Jesus. Como Maria, estamos protegidos do pecado quando permanecemos com Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Maria encontrou-se com Jesus no templo naquele dia e pela primeira vez em sua vida, ela encontrou um homem que a amou incondicionalmente. Ela encontrou um homem que estava mais interessado em sua alma do que em seu corpo. Desde o momento em que ela o ouviu dizer, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ela compreendeu que, de algum modo, ele tomaria seu lugar como condenado. Ela percebeu os olhares brilhantes e assassinos dos sacerdotes e sabia que eles não descansariam até que se vingassem da humilhação que eles sofreram diante do povo. Naquele dia, no templo, Cristo permaneceu entre a mulher culpada e condenada e seus acusadores. Ele assumiria seu castigo. Isso é o que Jesus tem feito por todos nós também.